sabe o trabalho que dá alimentar direito esse bebê ou essa criança. Então agora nós vamos dar dicas para você alimentar o seu filho, principalmente como você deve inserir a proteína na alimentação do seu bebê. Está na hora de você ter uma vida mais saudável. E o Benício está aqui para falar sobre esse assunto junto com a doutora Gislene Rocha. Sejam bem-vindos. E olha a cena, dá uma olhada, Marcela, olha aqui, ó. O que você tem na mão, Benício? Que isso, O que é isso na sua mão? O que é isso na mão da mamãe? Isso? O que é isso? Como é que chama isso? Que isso? O que é isso? É um ovo? É ovo? Ah, é ovo. É ovo. Você gosta de ovo? É ovo. Ele gosta de ovo. É proteína, não é? Como a gente deve inserir a proteína na alimentação dos nossos bebês, doutora Gislene? Isa, obrigada mais uma vez. Muito feliz de estar aqui com você. Bom, Benício está aqui de modelo, 1 ano e 4 meses, comendo já a introdução alimentar desde os 6 meses. E esse assunto super legal, Isa, porque as mães têm muito medo. Principalmente da introdução do ovo. Eu já vou dando aqui para ele. Vamos primeiro entender o que são proteínas. Existem 2 tipos, existem as de origem animal e as de origem vegetal. Animal é tudo, carne, vermelha, frango, peixe, ovos. As vegetais, leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, são essas. Então, como que a mãe deve introduzir, teoricamente, a partir dos 6 meses? Primeiro, quando você for dar, você tem que cozinhar bem a carne, tá? E tentar fazer assim, com que a carne cozinhe, não fritar, não selar a carne, porque senão você acaba bloqueando o ferro. E como é que eu faço? Põe azeite, põe manteiga, não ponho nada? Não, Isa, justamente isso. Você coloca temperos o quê? Cebola, salsinha, cebolinha, alho. Agora, não coloca sal e não coloca azeite, não coloca muita gordura, muita coisa. Por quê? Porque a própria carne solta. E aí, o que acontece? É muito importante que a mãe cozinhe essa carne, desfie ela. Se você quiser dar uma mixada, você pode dar. Ou então, tem o método BLW, que eu participo, que o Benício come dessa forma, que é o método que a gente coloca em pedaços. Então, a gente vai dando em pedacinhos. Exatamente. Eu nunca bati a comida do meu filho. Enquanto ele comia, eu comia também. Eu nunca bati a comida do meu filho. Eu sempre cortei em pedacinhos. Ele foi ter dente com 1 ano e 1 mês. E ele sempre comeu. Eu acho perfeito, Isa. Esse é o melhor jeito. Hoje em dia, a gente nunca mais orienta coar, peneirar, passar em peneira, sabe, triturar o alimento, nunca. Então, as mães têm muito medo da carne, justamente pelos fiapos e tudo mais. Acham que a carne não vai cozinhar direito, que a criança vai ter dificuldade de mastigação, ou porque não tem nenhum dente ainda. Então, ai, meu Deus, como é que o filho vai comer? Não se preocupe, cozinhe bem a carne, pode dar uma desfiadinha, e aí você consegue armazenar. E se você precisar congelar alguma coisa, até uns 15 dias congelado, você pode dar para essa criança e aí fazer a introdução aos poucos. Uma grande polêmica, Isa, que as mães têm muito medo mesmo, e pediatras também, é em relação ao peixe e em relação ao ovo. E aí, o que eu faço? O que você faz? É considerado assim, o ovo, ele tem uma propriedade um pouco mais alergênica, então as mães têm muito medo de dar. Ah, eu dou a clara, eu dou a gema, o que eu dou primeiro? Vocês podem dar os 2, porque se a criança for alérgica ao ovo, ela vai ser alérgica. E não adianta, ela vai desenvolver isso aos 6 meses, ao 1 ano, Benício, quando for. pelo visto, não tem nenhuma alergia contra ovo. Não, e ele adora comer ovo. Olha como ele gosta, tá feliz da vida. Tá gostoso, Benício? Eu quero, dá uma mordida pra tia. Isso é bacana, e ele se vira, ele come sozinho. Dá um pedaço pra tia, deixa eu experimentar seu ovo. Deixa eu ver. Vem cá. E o peixe, mãe, é importante o quê? Você colocar, lógico que não tem nenhuma espinha nem nada, as pescadinhas brancas, mas pode se dar o peixe hoje a partir do 6º mês. Pediatras mais conservadores, ou até desculpem, mais desinformados, falam, só depois de 9 meses, depois de 1 ano e tudo mais, tal, que a criança não tem enzimas, não vai digerir. Não, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca que pode sim ser dado. Eu também ofertei, a gente só tem que trabalhar um pouquinho na quantidade, porque às vezes a criança gosta demais e aí acaba comendo uma quantidade um pouco grande, mas vamos introduzir as carnes, que é importante até para o desenvolvimento da criança. Ovo, por exemplo, você sugere a quantidade de ovo. Qual a quantidade certa de ovo nessa fase, na fase de 1 ano, por exemplo? Olha, Isa, muitos estudos estão mostrando para a gente que a criança pode comer até 1 ovo por dia. Não tem problema. Às vezes, como é lógico, como é muito no comecinho, a gente limita uns 3 ovos na semana,
tá? Mas para passar de 1 ano, você já pode sim introduzir um ovo por dia. Esse ovo que você diz, ele tem que ser cozido ou ele pode, de repente, frito? A sugestão é mais cozido, mexido, um omelete, né? Agora, sim, a gente evita um pouco a adição de tantas gorduras. A minha sugestão hoje para a criança e tudo mais é introduzir, por exemplo, o óleo de coco, que é uma gordura saturada, mas uma gordura que está fazendo bem para a criança. Um pouquinho de azeite no final da preparação. Então, a gente pode introduzir. Feijão? Feijão? Você gosta de feijão? E você sabia que muitas mães têm medo de dar o ovo e deixam para dar depois de 1 ano, né? Até depois. Aí a criança não pega. Não pega. E outra coisa, depois que toma vacina, muitas vacinas, até sarampo, outras vacinas que a criança toma, elas têm o ovo na composição. Então, o que acontece? Se você não der o ovo aos 6 meses, essa criança, você não souber se ela é alérgica ou não, quando ela toma essa vacina, ela pode passar mal. Então, pelo contrário, é indicado introduzir logo o ovo na presença da criança, na alimentação da criança. Cadê o seu urso? Ai, meu Deus, cadê o urso? Dá pra tia, tá aqui. Vamos por aqui? Cadê seu urso? Dá o urso pra tia. Isso, a tia segura esse. Agora, cadê seu urso? Cadê o urso do Benício? Isso, obrigada, Benício. Aqui fazendo a festa, hein, Isa? Muito bem. Aqui, cadê o ovo? Muito bem, Benício, muito também, bem. Isa, uma coisa importante são os grãos, que são proteínas também. Então, as mães também têm medo. Ai, doutora, será que eu coloco feijão? Vai dar gases, meu filho fica com cólica, alguma coisa e tal. Não precisa ter medo, vai aos pouquinhos introduzindo. Seu filho é uma página em branco, então é uma fase muito importante da alimentação. Você vai escrever essas primeiras páginas da alimentação dele. Uma coisa que eu sugiro é não colocar sal, evitar o sal. Até eu com o Benício, ele só foi começar o mês a partir de 1 ano e 3 meses. É que eu fui um pouquinho mais extensa, mas e se tiver que colocar um sal, coloca aquele sal do Himalaia, para quê? Para que a criança sinta, ou aquele sal rosa, porque ela precisa realmente sentir o gosto do alimento, para ela identificar o paladar e vai criando os hábitos. E olha como ele é esperto, ele sabe que a comidinha que está aqui é de mentira, ele só põe na boca a comida que ele sabe que é de verdade, ó. A carne ele tá dando pra mocinha comer, ó, ele não quer comer a carne, ele quer saber de comer o ovo e a banana que tá aqui, você tá vendo? Outra coisa também, a gente trouxe a banana, mas muitas crianças, meu filho, por exemplo, ele adora comer salgado com doce. Porque desde bebê a gente sempre deu para ele o salgado com doce. Então lá em casa a gente tem o hábito de comer, de fazer, por exemplo, uma salada com uva passa, com maçã, com pera. Então hoje ele tem 5 anos e ele come, geralmente. Às vezes as pessoas estranham, falam, não, maçã só na sobremesa. Outro dia tinha uma amiga minha em casa, aí ele falou, eu quero arroz, feijão, carninha e maçã. Aí minha amiga olhou e falou, como? Marco, como assim? Maçã não, é só na sobremesa. Aí eu falei, não, ele tem o hábito de comer igual a gente. Isso, você está de parabéns, o Marcos está lindo. E assim, a ideia é essa mesmo, misturar sabores. Agora, assim, no comecinho, quando a gente está com o bebezinho, vamos pôr a partir de 6 meses até 1 ano, onde a gente tem que evoluir essa consistência, evoluir a alimentação e tal, é melhor que ele sinta o gosto do alimento. Mas passou disso, vamos lá, vamos colocar. Eu também coloco manga para ele na salada, eu rasgo bem a salada, deixo para ele pegar com a mãozinha, coloco uma manga, coloco uma fruta, ele também gosta. Outra coisa também é deixar a criança manusear o alimento com a mão, gente. Tem muita gente que não quer que a criança se suje, que não quer fazer aquela esbórnia, mas eu acho fundamental, não é, doutora Gi? Fundamental, Isa. O contato não é só o paladar, né? É o tato mesmo. Então, a criança que pega a comida com as mãos, a criança que vai lá e se suja e saboreia e tudo mais, do jeitinho dela, ela está conhecendo o alimento, ela está fazendo contato. Então, eu acho muito importante. Eu dei para ele em pedaço, oriento meus pacientes, as mães, a darem em pedaços, justamente para eles comerem com a mãozinha, eles fazem a pinça. Então, eles começam a conseguir segurar com as mãos. Aí fala, imagina, ele não tem dente, não sabe segurar. Sabe, Você Isa? sabe. Eles pegam Lei e da vão sobrevivência, lá. não pode passar fome, né? Aí ele vai pegar sim, imagina. Vai pegar, e é bem não vai importante. ficar sem pegar. E a introdução de grãos também é importante, porque cuidado, lógico, que o feijão é importante, só dar quando a gente fala amassada, não é desfigurar o alimento, é só dar uma leve amassadinha, porque não pode ficar bolinha, porque a bolinha é perigoso. Ah, para engolir. Para engolir. Então, por exemplo, se pegar uma ervilha bolinha, é perigosa, por quê? Porque a criança pode aspirar, aquilo lá não pode ser muito legal. Mas se você der uma leve amassadinha e tudo mais, nossa, a criança consome super bem e a parte digestiva dela vai se trabalhando, a digestória vai trabalhando, vai desenvolvendo enzimas e vai se dando super bem. Tem mães que não gostam de dar na hora do jantar, à noite, carne, por exemplo, porque acham que a digestão demora mais. O que você acha disso? Eu acho que deve dar carne, sim. Eu acho que você pode ofertar um peixe, um frango, um ovo, até a carne vermelha também, mas eu acho importante, porque a criança tem uma necessidade proteica, né? Ela precisa tanto de energia quanto de proteína, porque ela está crescendo. E dos
6 meses a 1 ano, ela dá um pico de crescimento muito grande. Então, eu acho que é importante, sim, a introdução da carne à noite. Eu acho que as mães fiquem mais seguras. O que tem que tomar cuidado, Isa, que ele está te oferecendo, Isa. Olha isso, obrigada, viu? A tia vai comer. É melhor comer clara ou gema essa hora? Os dois. Pode estar comendo tranquilamente. Os dois têm vitaminas, minerais, proteínas, faz bem. Que E assim, delícia. é importante esse consumo, essa experiência, mas eu acho que é legal as crianças estarem consumindo carnes e introduzindo. Por exemplo, se você pega uma família vegetariana, que a gente respeita eles pelas razões dele, então o que essa mãe faz? Introduz outro grão, mais de um grão. Então, por exemplo, dá o feijão, dá com a ervilha, dá outros grãos que você pode estar introduzindo para suprir um pouquinho essa necessidade do ferro. Porque o grão é importante também na alimentação, também. né? E lembrando, Isa, que um dos fatores da proteína também é a presença do ferro. Então, o ferro, as crianças têm muita tendência à anemia. Então, se você faz couve é bom, não é? Couve, vegetais escuros e tudo mais, é muito importante, porque o bebê, no modo geral, a criança, ela tem uma necessidade de ferro muito alta. Tanto é que, com um ano, você faz aqueles exames de rotina, a primeira coisa que eles pedem é ferro, hemograma, para ver como é que está o estoque e tudo mais. Então, é super importante. Ferro, ácido fólico, é importante. E esses alimentos, a proteína, ela oferta tudo isso. Com certeza. Obrigada, doutora Gil. O telefone da nutricionista Gislene Rocha é o 4992-1653, 4992-1653. Obrigada, Benício. Obrigada, Isa. Manda beijo pra tia Isa. Faz assim, ó. Cadê o beijo? Manda beijo. Cadê meu beijo? Não quer saber do beijo. Vamos pôr os dois, Isa e Marcos, para comerem juntos, né, Isa? Obrigada, Gil. Eu que agradeço. Ele não me dá beijo, mas me dá ovo, tá vendo? Obrigada, viu, Benício?